bem, meu aluno, voltamos para o nosso momento prática. Agora, exercício 27. Você precisa recorrer ao fragmento para alcançar o desafio. A palavra paraíso é de origem persa, pairidaesa, que quer dizer jardim murado. E sua representação, seu símbolo, é um jardim, o lugar onde se deu a criação, o país originário de Adão e Eva, enfim, o centro do cosmos, que remete a um estado de perfeição. Você observou palavras negritadas e sua representação, seu símbolo, é um jardim. O desafio elaborado pela FCC Fundação Carlos Chagas é esse desafio. A reescritura abaixo, no lugar do trecho destacado, estará correta ou incorreta? E a sua representação, o seu símbolo, é um jardim. Cláudia, qual foi a alteração? Você prestou atenção que logo após a conjunção E aparece a letra A? Fato não ocorrido lá no texto. Logo antes do pronome seu símbolo, antes do seu, agora colocaram um artigo, o seu símbolo. É um jardim? É um jardim sem alteração alguma. Essas duas alterações, elas podem? Claro que sim. Cláudia, o motivo, eu sei que você acertou, mas vamos reiterar. Segundo já sabemos, o artigo é facultativo antes do pronome possessivo adjetivo. Portanto, dizer comprei meu carro ontem e comprei o meu carro ontem dá no mesmo, certo? Muito bem, exercício 28. Receio que a gente esteja cometendo um triste engano. As palavras destacadas no trecho anterior são, respectivamente, quais são as palavras, Cláudia? Triste engano. A banca quer que você encontre a alternativa que sustente, por essa ordem, a classificação dos vocábulos. A letra A afirma que estamos com pronome, artigo indefinido, advérbio e substantivo. Letra B diz que é um artigo indefinido, artigo indefinido. Cuidado, hein? Apareceu o A. Adjetivo, pronome substantivo. Na letra C, artigo definido, artigo indefinido, adjetivo e substantivo. A letra D defende que a letra A é um pronome, seguido de um artigo definido, seguido de adjetivo e, por último, substantivo. E a letra E diz que estamos com artigo definido, adjetivo, advérbio e substantivo. A dica é sempre começar pelo mais fácil. Comece por aquela que você possui certeza, garantia. Claro que você já ficou na primeira palavra. Receio que a gente é substantivo, logo esse A só pode ser artigo. Esteja cometendo um triste engano. Você percebeu que estamos indefinindo esse engano? Não é um engano determinado, é um engano. Agora, sendo indefinido, é o artigo indefinido. Triste qualifica engano, que é substantivo. Desta feita, o gabarito é C de Cláudia. Vamos ao texto? O A é um artigo definido, pois vem antes de um substantivo, determinando-o. O é um artigo indefinido, pois vem dentro de um sintagma nominal, cujo núcleo é um substantivo, engano, indeterminando esse substantivo, indeterminando-o. O vocábulo triste caracteriza o substantivo engano, logo é adjetivo. E engano, já foi dito, é substantivo. Número 29. Está correta a afirmação referente aos segmentos igual a como a alegria. Vamos reler? Está correta a afirmação referente aos segmentos
Quais segmentos serão motivadores de afirmações, Cláudia, para que eu possa julgar? Primeiro segmento, igual a como. E o segundo, como a alegria. Letra A diz o seguinte: o A pertence à mesma classe de palavras nos dois registros. Igual a como a alegria. Letra B. O primeiro A é classificado como artigo definido. Você concorda? Letra C. O vocábulo como, nas duas ocorrências, pertence à classe de palavras dos adjetivos. É verdade? A letra D diz diferente. Na segunda ocorrência, o A é classificado como artigo definido, o que não ocorre para o primeiro registro. E a letra E traz essa verdade. A palavra igual não pode substituir como em como a alegria. Se você interpretou com calma, você alcançou o gabarito D de dado. Quero fundamentar isso, meu aluno. O segundo A vem antes de um substantivo, determinando, logo estamos diante realmente de um artigo definido. O primeiro A é exigido pelo adjetivo igual e, quando isso ocorre, o A é fatalmente um conector, logo uma preposição. Número 30. Um homem entrou num bar e pediu 3 doses de uísque. Bebeu depressa, uma depois da outra. Quando terminou a última, pediu mais 3. O funcionário do bar disse: "Isso não lhe faz bem, sabe?" "Eu sei", respondeu o homem, "especialmente com o que eu tenho." "O que é que o senhor tem?" perguntou o garçom. "Só R$1. Se deu mal. Vai pendurar." Muito bem. A afirmativa correta sobre o emprego dos artigos negritados no texto acima é: vamos julgar agora a gramática desses vocábulos. Um homem. Você sabe que homem é esse? Não. Ele já tinha sido apresentado nessa narrativa? Não, professora, porque a narrativa começou, então esse homem, pela primeira vez, veio à tona. Isso. Então, se homem é substantivo, você já sabe que esse artigo é indefinido, porque você não sabe quem era essa pessoa ainda. Avance. Um homem entrou num bar. Você lembra que num é a contração de em mais um? Mais uma vez, você sabe que bar é esse? Não, Cláudia, é um bar qualquer. Ok, então ocorre preposição em, contraída com o artigo indefinido que indefine o substantivo bar que você não sabe qual é. Avance. O funcionário, você sabe qual é? Epa, agora já mudou, porque acionaram um artigo definido, deixando claro que já citamos esse personagem. Vamos verificar? Um homem entrou no bar e pediu 3 doses de uísque. Bebeu depressa, uma depois da outra. Quando terminou a última, pediu mais 3. O funcionário do bar disse: "Epa, se apareceu o artigo definido antes de funcionário, nós estamos particularizando esse funcionário." A pergunta é: isso é coerente? Uma vez que esse funcionário também é a primeira vez que é colocado no contexto? Do bar está correto? Porque agora apareceu o artigo definido, contraído a preposição de. Cláudia, parece-me que agora está correto, porque esse bar é o mesmo bar da primeira linha. E se esse bar foi reiterado, eu não poderia usar um artigo indefinido antes desse bar. Está pensando corretamente. Se o bar é o mesmo, eu sou obrigada a usar o artigo definido. Se eu colocasse o artigo indefinido, eu levaria você a pensar em um outro bar. Legal? Muito bem, vamos para
as questões. Nos termos o funcionário e o homem, o emprego do artigo definido é justificado pela mesma razão? O homem, quando eu falo o homem, é porque esse homem já foi citado. Quando eu falo o funcionário, é porque esse funcionário já foi citado. É uma forma de leitura. Qual seria a outra, Cláudia? Eu estou determinando o homem como eu estou determinando o funcionário, partindo de um pressuposto que você sabe de quem eu falo. Letra B. Nos termos o funcionário e o bar, os artigos definidos mostram que os termos determinados por eles já foram enunciados antes? Claro que não. Bar já foi, mas funcionário não. Vamos para o C. Termos como um homem e um bar nunca podem aparecer textualmente como termos que se referem a outros termos anteriores? Procede, porque eu estou indefinindo. O artigo definido, ele é que reitera. Partindo desse pressuposto, a letra C é o nosso gabarito. Vamos entender o motivo? Observe a letra D. No termo o funcionário, o emprego do artigo definido se justifica pelo fato de o termo determinado ter sido enunciado pela primeira vez? Não, porque pela primeira vez tem de aparecer o artigo indefinido. Letra E. Nos termos um homem e um bar, o emprego do artigo indefinido indica, além do conhecimento dos seres determinados, a sua quantidade, surto total. Eles não são conhecidos porque é a primeira vez que nós, leitores, temos o contato com esses personagens. Ficou claro? Pois pode ficar mais claro ainda. Disposição, hein? Questão linda, né? Falei sobre isso em valor discursivo. Releio o diálogo entre os fofoqueiros e a explicação dada por mim e pelo Celso Cunha. É muito verdade que substantivos precedidos de artigos indefinidos nunca podem aparecer textualmente como termos que se referem a outros anteriores. No comum, em discurso coerente, quando a personagem é apresentada, é o primeiro contato, nós usamos o artigo indefinido. Agora, se você vai recorrer a esse personagem, você não pode recorrer com o artigo indefinido, porque você vai criar uma outra personagem. Aí você deve usar o artigo que reitera, que é o artigo definido, que determina. E aí, meu aluno, preparado para a nossa última questão? Vamos fechar com chave de ouro? O emprego do artigo negritado é optativo na seguinte frase. Você lembra? Sempre que você encontrar um pronome possessivo adjetivo, esse artigo que o antecede é facultativo. Pode acontecer ou não, e é exatamente aí que você encontrará o gabarito. Letra A. A descoberta do clarinete por Mozart. Esse clarinete está determinado, então esse artigo não é optativo. Letra B. Nunca minta para o seu médico. Eba! Seu é possessivo, médico é substantivo. Acabamos de encontrar um artigo que pode acontecer ou não. Já há gabarito. Vamos para a letra C. Não confio num banco que me empresta dinheiro sem a menor garantia. Esse artigo indefinido é obrigatório porque o autor se refere que a qualquer banco, ele não confia em qualquer banco que empresta dinheiro sem garantia. Este não pode sair. Letra D. O Brasil é a melhor piada que já foi contada por um português. Esse artigo indefinido também não pode ser retirado porque não é um português determinado, é um português qualquer. E letra E. De 10 em 10 anos, toda a burocracia, esse artigo também não pode ser retirado. Se retirado for, compromete a mensagem. A letra B é a boa. Você conseguiu ganhar essa questão?
Antes de pronome possessivo que acompanha um substantivo, o artigo é facultativo. Classificação do pronome? Pronome possessivo adjetivo. É aquele que acompanha o substantivo, diferente do pronome possessivo substantivo. Esse não acompanha o substantivo, esse representa o substantivo. Até nossa próxima aula. Bons estudos e foco na missão. Tchau!